Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, inscreva 2 segundos para você se inscrever, ativar o sininho das notificações. O YouTube me diz que 55% das pessoas que assistem meus vídeos ainda não são inscritos no canal. Então se inscreva aí para você receber as novidades, dê o like, não esqueça de comentar, ok? Mais uma dica teológica para vocês aí. Talvez muitos de vocês aí, principalmente dos inscritos do canal aí, que participam das lives aí, não conheçam essa obra. Da editora Paulus, em parceria com a editora teológica, Palavra e Mensagem do Antigo Testamento. Uma espécie de teologia do Antigo Testamento, ok? Esse livro aqui, ele tem 559 páginas, ok? Já tive a oportunidade e o privilégio de ler todo ele. E assim, é um livraço extremamente acadêmico, tá? Não espere dos autores, né, do autor, no caso ele também cede alguns capítulos aqui para alguns outros autores, mas o principal autor é o Joseph, é um alemão, Joseph Schreiner, ou Schreiner, talvez seja essa a pronúncia. Então, eles seguem a linha documental, eles seguem o academicismo, principalmente alemão, ok? Então você que é um estudante de teologia, que está procurando livros conservadores, certamente este não é o livro de teologia para você adquirir. Mas você já está aí no nível intermediário, avançado, quer se aprofundar, quer entender o pensamento, né, dos teólogos de linha acadêmica, é uma obra sensacional, ok? Olha o que diz aqui, vai te dar já um bizu para você entender aqui o que ele... qual é a dinâmica do livro. Olha só, o presente volume contém 23 contribuições que pretendem apresentar os livros do Antigo Testamento, desenvolvendo as linhas mestras do seu querigma. Até o vocabulário é extremamente acadêmico, querigma, né? Proclamação, né? Pregação. Intencionalmente, e quase como um programa, encontra-se no começo um capítulo sobre o Antigo Testamento como palavra de Deus e a palavra do homem. Um outro trata da origem dos livros veterotestamentários considerados especialmente no seu ambiente. Um terceiro versa sobre os novos métodos de exegese e sobre o seu objetivo. Continuando, vem a visão de Israel sobre a pré-história, história primordial e a época dos patriarcas. Segue o exame da mensagem própria dos extratos do Pentateuco, Javista, Eloísta, Deuteronômio, Código Sacerdotal. Ou seja, ele segue aquela teoria documental, ok? Eu já li este livro, não significa que eu concorde com essa teoria, mas sempre digo nos meus vídeos, minhas lives, como estudante de teologia, como pastor, né, com a formação de teólogo, a gente precisa ler também esses autores para que possamos ter um entendimento do porquê que eles chegam a esta conclusão, por que eles se apegam a essa teoria, por exemplo, né? Na obra deuteronomista, dos profetas, da teologia pós-exílica, da sabedoria e da literatura novelística. A gente vai entrar aqui dentro do sumário para você entender o que ele quer dizer aqui. Essa questão de estilo literário novela. Olha só. Destaques teológicos de particular importância aparecem nos capítulos sobre escatologia apocalíptica no esboço de uma antropologia veterotestamentária. Um estudo sobre o AT, como o livro da igreja, encerra a temática do presente volume. Então, vamos ler aqui até a metade aqui. Então, já vou mostrar para vocês aqui. Então, o organizador é o Joseph Schreiner. Então, existem outros colaboradores, né? Então, ele seria um organizador. Ok? Já é a segunda edição desse livro aqui, pela editora teológica pela Paulus. Então, temos aqui o início aqui, no índice geral. Ok? Você pode parar o vídeo e ler esse sumário da primeira página inicial aqui com calma. Olha só. Então temos aqui o Antigo Testamento como palavra do homem e a palavra de Deus. Então ele vai falar sobre a palavra da aliança, a categoria teológica, primeiras reflexões, segunda reflexão, ok? E traz no final um resumo. Né? Capítulo 2, a fé e a história do Antigo Testamento à luz da sua evolução e do mundo ambiente. Então ele vai falar sobre a tradição textual, crítica textual, formação do cânon do Antigo Testamento, ciências bíblicas auxiliares, vai falar sobre geografia, documentos históricos, arqueologia, geografia e história, ok? Ou seja, vai depender bastante dessas questões. A tradição pós-bíblica. Aí vou mostrar para você aqui o capítulo 3, 4 e 5, certo?
Então, capítulo 3, ele vai falar sobre o estudo científico do Antigo Testamento, vai falar sobre a missão da exegese, a pesquisa histórico-morfológica, gêneros literários, formas de linguagem. Então, cara, você quer evoluir como teólogo? Não estou falando que você vai abraçar por convicção as teorias que ele segue, que é a teoria documental. O que significa isso, pastor? Teoria documental. Em suma, em resumo, ele vai negar a autoria de Moisés em relação ao Pentateuco, que é algo firmado na tradição judaica e cristã, ok? No caso aí os conservadores vão afirmar Moisés escreveu todo o Pentateuco. Os acadêmicos não creem dessa forma. Mas é interessante, como eu já disse, estudar e saber o porquê, quais foram os motivos, quais são os argumentos que eles usam para afirmar que Moisés não escreveu, por exemplo, o Pentateuco, já que você já sabe o porquê e você talvez já use os argumentos pelos quais Moisés teria escrito o Pentateuco, ok? Capítulo 5, os começos dos povos, os começos do povo de Deus, a antiga tradição de Israel. Então vai falar sobre o êxodo, a aliança do Sinai, sobre Moisés, a questão da realidade histórica aqui. E sempre colocando em xeque a historicidade, né, de várias passagens do Antigo Testamento. Ok, aí vem o capítulo 5, Abraão, Isaac e Jacó, a interpretação da época dos patriarcas segundo Israel. A história bíblica dos patriarcas, a origem e tradição das narrações sobre os patriarcas, a história dos patriarcas e a história, resumo. Tá, aí vem o capítulo 6, de Israel contempla a pré-história, do Gênesis capítulo 1, capítulo 11. A imagem subjacente do mundo, a narração bíblica e do mito do Oriente Antigo. Aí já vou passar aqui outra parte aqui, para complementar o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Se você quiser depois parar a sua, o vídeo para ver com calma. A história bíblica das origens toma forma partiva da vivência, então aí vai trazer a narração da criação segundo o escrito sacerdotal, a narração da criação segundo o autor javista, né? Então ele segue realmente a trilha documental. Capítulo 7, o javista, anunciador da história da salvação, ou seja, a maioria desses teólogos já partem do princípio de que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Então o autor javista. Por que javista? Porque na concepção dessa teoria, os textos, as passagens onde aparece o nome de Deus como Javé, seria um autor. Eloísta, o autor eloísta. Textos onde aparece a expressão Elohim, teria sido outro autor. Ok? Então eles entendem que foram vários autores que escreveram o Pentateuco. Então já declara, o javista, ou seja, o autor javista, anunciador da história da salvação. 5 livros de Moisés, sedimentação escrita para sempre renovada, história da salvação. A salvação de Israel da humanidade, a pura graça de Yahvé, condicionada, porém, a obediência a ele. Estou pulando, tá? Não estou lendo tudo não, senão o vídeo vai ficar longo. Capítulo 8, Eloísta, teólogo do povo de Deus. Olha que interessante. Então é muito assim, enriquecedor como teólogo você entender as várias vertentes e os pensamentos dos teólogos, né? Para chegar a essa definição. Ponto de vista do eloísta, o povo de Deus. A colocação geográfica e cronológica do eloísta. Os homens frágeis e pecadores, frente ao Deus transcendente e santo, acessível ao povo somente através de mediadores. Então os caras analisam umas questões profundas, tá? Que geralmente você não vê isso em teólogos conservadores, nível CPAD, tá? Geralmente você não vai ver uma teologia do Antigo Testamento, não vai ver mesmo, tá? Os teólogos abordando essas questões, não vai. Capítulo 9, arrebatados por Yahvé, anunciadores da palavra, história e estrutura do profetismo em Israel. Ele vai dizer aqui, não sou profeta nem filho de profeta, eis que me mostrou o Senhor, assim fala Yahvé, ou seja, expressões, né, que aparecem em Gênesis. Prepara-te para o encontro com o teu Deus, ó Israel. Aí sempre no final vem um resumo. Então cada capítulo é um autor, né, um colaborador. É claro, a maioria dos capítulos é o Joseph Schreiner, né, que é o organizador e o principal escritor da maioria dos capítulos. O livro da escola de Isaías. Então, você sabe que
os teólogos liberais e pessoal da academia, eles dizem que não foi apenas um autor, não foi apenas um Isaías que escreveu o livro Isaías, né? Foram três, né? Então ele tem o Deutero Isaías e o Trito Isaías, um terceiro Isaías. Então é interessante analisar o porquê que eles ensinam isso. Estrutura fundamental da mensagem deutero-isaiana. Olha. Aspectos importantes dos oráculos proféticos de Isaías 56 ao capítulo 66. Então eles dividem em três partes do livro de Isaías, com três autores diferentes, ok? Capítulo 11, a mensagem da aliança, Deuteronômio. Então ele vai falar o gênero literário, Deuteronômio como parte da historiografia deuteronomista, ou seja, já é outro autor que eles entendem que tem escrito Deuteronômio, e eles vão declarar, vão dizer que é um autor deuteronomista, né? A história do Deuteronômio antes de 621 a.C., as linhas teológicas fundamentais, documento cultural da aliança, ok? Capítulo 12, Jeremias completamente tomado por Deus para o seu serviço, vai falar sobre a conversão, novo pacto, um outro Moisés, os antepassados de Jeremias e sua pátria espiritual, ok? Deixa eu mostrar para vocês também aqui, essa outra parte aqui do capítulo 10 e 11, né? Capítulo 12, 13, 14. Assim, aí você fala assim, poxa, pastor, é importante, eu sou conservador, eu não sou liberal, eu não gosto desses caras aí acadêmicos alemães aí, esses caras são estranhos. Eu acho interessante, a gente tem que, já falei, a gente precisa ler de tudo. Não significa que você vai se desconverter, vai se tornar um teólogo liberal. Não é isso. Eu leio o teólogo liberal há anos. E graças ao Deus Pai, continuo super hiper conservador, ortodoxo, creio na autoria de Moisés, do Pentateuco. Mas você precisa ter argumentos para saber dialogar, né, com esse tipo de teologia muito mais avançada, acadêmica, que foge do superficial, né? Capítulo 12, Jeremias, né? Capítulo 13, Balanço após a catástrofe, a obra historiográfica deuteronomística. Capítulo 14, Palavra, Espírito, Visão, Atividade Profética de Isaías, de Ezequiel, sobre a palavra e o Espírito de Yahvé. Aí vem o capítulo 15, Documento Sacerdotal, Esperança de Retorno. Mais o capítulo 15, capítulo 16 e 17, ó. Ok? Ele vai falar sobre o documento base sacerdotal. Então, acredita-se que houve 4 autores, certo? Eloísta, javista, deuteronomista e sacerdotal. Seria autores sacerdotes que teriam incutido ali nos textos, né, elementos do Código de Santidade, por exemplo, né? É interessante, eles vão destacar os sacrifícios, os rituais, a liturgia, né, no culto ao Deus Yahvé, ao Deus de Israel profundo. Capítulo 16, o período pós-exílico, período anônimo. 17, a sabedoria do Oriente, antigo como ciência da vida, nova compreensão crítica de Israel, a sabedoria. Capítulo 18, os salmos, o louvor de Israel a Deus. Os salmos como oração do povo de Deus no Antigo Testamento, teologia dos salmos. Olha que interessante, ó. Uma análise da teologia dos salmos. Romance e novela Israel, capítulo 19. Capítulo 20, esperança de Israel em Deus e no seu reino, origem e desenvolvimento da escatologia no Antigo Testamento. Olha só que interessante, ó. Tá vendo aqui, ó? Romance e novela de Israel, ou seja, eles entendem que esses livros aqui, ó, Jonas, Ruth, Esther, Judite, Tobias, né, até analisando o livro apócrifo também, o estilo literário é novela. Então saiba que esses acadêmicos entendem que essas histórias foram criadas, inventadas. Jonas não teria existido, Ruth também não, tampouco Esther. Estilo literário, romance, novela. Teriam sido obras criadas para edificação do povo de Israel, para serem lidos em momentos especiais, esses livros, entendeu? Então, diferentemente, por exemplo, eu creio piamente na existência histórica de Jonas, sem dúvida. Qual é o problema de acreditar que um homem ficou dentro de um ventre de um peixe? Isso já aconteceu em tempos recentes, né, no século XIX. É a história aí do... Se você entrar no Google aí, você vai jogar assim, o Jonas moderno. Se não me engano, no início do século XX, o final do século XIX, um marinheiro caiu em alto mar e sumiu. E dias depois foi encontrado um peixe enorme de 3 metros na praia, quase 3 metros na praia. Quando foram abrir o peixe, ele estava dentro do peixe, vivo.
Essa história aí circulou muito, mais de 100 anos atrás. Vivo, estava em coma. Então ele foi para o hospital em coma, porque dentro do peixe ali, alguns dias o peixe morreu, olha só. O peixe morreu, ficou na praia encalhado, ou parece que alguns pescadores pegaram o peixe, viram ali o volume, um alto volume dentro do peixe, quando abriram o marinheiro lá dentro, em coma, vivo. Então, para o nosso Deus não é impossível, gente. Brincadeira, né? Os caras colocam em xeque, né? Não, Jonas não existiu porque é impossível o homem sobreviver. Capítulo 21, as linhas mestras da antropologia veterotestamentária. Eu gosto de ler também esse tipo de livro porque o seu vocabulário teológico, cara, fica afinado, certo? Você aprende termos técnicos, você fica teólogo de verdade, cara. Tá? Você não fica superficial, não. Nós temos aqui o capítulo 21, as linhas mestras da antropologia veterotestamentária. Capítulo 22, o anúncio da caducidade deste mundo e dos mistérios do fim, os inícios da apocalíptica do Antigo Testamento. Então ele vai abordar a questão aqui do livro de Daniel, né? Origem e evolução da visão apocalíptica. Capítulo 23, a relação do Antigo Testamento com o Novo, seu significado para o cristão. O Antigo Testamento é orientado para o Novo. Aí vem aí o apêndice, partes finais, né? Bibliografia, índice de autores. Enfim, um livraço. Se você está começando agora, pastor, sou novo convertido, você me recomenda? Não, vai ler primeiramente os livros conservadores. Quando você tiver afinado, tiver uma bibliotecazinha aí razoável aí de 50 a 100 livros, aí eu recomendo. Então, mas eu sei que tem muitos inscritos aqui no canal que são teólogos, são estudantes avançados, né? Nível intermediário e avançado. Então, mais aí um livro aí que a gente recomenda, ok? Deus abençoe, dê o like, até a próxima!